Você está ouvindo agora um podcast do Canadá para brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio, que mora lá do outro lado de Vancouver. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Caio, não está no nosso roteiro comentar sobre isso, mas eu gostaria de perguntar como que você está de saúde? A noite passada foi difícil, eu fiquei com febre. Eu pego febre uma vez por ano, foi a noite passada. O Caio, é engraçado que no podcast 17 eu estava com febre, né? Eu gravei com febre. E agora no podcast 88 eu passei a febre para você. É sempre assim, né? Novembro, a minha esposa até falou: esse ano você não ficou doente ainda, você vai ficar, acho, nas próximas semanas, né? Não deu outra. Então fica a nossa promessa, que no podcast 89 ninguém vai estar com febre, né, cara? Sim. Então, eu gostaria, antes de começar esse podcast, de dar um recado importante. No dia 23 de novembro, segunda-feira, nós iremos abrir novas vagas para a nossa área VIP. Essa vai ser a segunda vez nesse semestre que a gente abre novas inscrições, né? E também essa vai ser a última vez esse ano que nós iremos abrir a possibilidade de novos assinantes para fazer parte da nossa área VIP. Então, se você tem interesse, né, esteja aí avisado ou avisada que esse vai ser a última oportunidade em 2015 para você fazer parte da área VIP. Então, se você tiver interesse, basta assinar, colocar o seu nome e o seu e-mail na nossa lista de espera, que pode ser acessada através do endereço canadaprabrasileirosvip.com. O Caio vai colocar, né, esse link na descrição do podcast, mas fica aí, se você não tiver na frente do computador, canadaprabrasileirosvip.com, você coloca o seu nome, coloca seu e-mail, que a gente vai te avisar, vai te manter informado, e assim que as inscrições abrirem, você vai receber um link, né, através da nossa lista de e-mails, para você clicar e assinar a nossa área VIP. Então, eu gostaria de agradecer aí, né, esse tempo aí para eu avisar da abertura de inscrições, cara. Então, nesse podcast dessa semana, a gente vai comentar exatamente sobre um post que você escreveu recentemente para o seu blog, sobre estratégias para você aumentar suas chances de emprego no Canadá. Então, esse post que está lá, quem tiver curiosidade pode acessar lá no Canadá para Brasileiros, você clica em blog, é um dos últimos, um dos mais recentes, talvez esteja na primeira página ainda, né, Caio, do seu blog, que é 5 estratégias testadas por mim, no caso você, né, Caio, para aumentar suas chances de emprego no Canadá. E esse post, em uma semana, Caio, eu fiquei surpreso que em uma semana a gente teve mais de 6 mil likes do pessoal do Facebook, a gente teve mais de 1.200 compartilhamentos também através do Facebook, e esse post teve mais de 700 comentários, entre comentários postados diretamente no blog do Caio e comentários postados através da chamada para essa, né, pro artigo no Facebook. Sim, esse foi, eu acho, o post mais longo, né, que tem no blog. Em termos, se é o mais longo, eu não sei, porque já teve outros também longos, né, cara? Sim. Que também, mas assim, acho que se você comparar tamanho de post e audiência, talvez esse seja, né, o campeão, né? E por isso, né, exatamente por isso, né, por esse retorno absurdo que a gente teve desse artigo, que a gente gostaria nesse podcast de ter alguns comentários. É claro que a gente não vai comentar o post inteiro, porque aí precisaria de 3 horas de podcast, né? O que a gente vai fazer é pegar alguns aspectos e aprofundar. Né? Essa vai ser o tema desse podcast. Então, cara, eu gostaria de primeiro lembrar, né, que a gente não começou a escrever sobre trabalho, emprego no Canadá agora, esse ano, né? Na verdade, o primeiro site em português que teve um artigo sobre cover letter, né? Para quem não sabe, a cover letter, para quem manda currículo aqui no Canadá, a cover letter é como se fosse a capa, né? Cobre, né? Cover, né? Ela cobre o currículo da pessoa, né? É claro, a gente não vai falar sobre a cover letter aqui, mas
o primeiro artigo que falou sobre cover letter profissional em português foi um artigo no Canadá para Brasileiros, ou acho que no seu blog, né, Caio? Sim, Chamava Busca de Emprego Exige Cover Letter. Isso daí foi em agosto de 2012. É um marco, né, que foi o primeiro artigo que comentou sobre isso em português. Então, a gente já vem há muitos anos detalhando aspectos relacionados à busca de trabalho aqui no Canadá, né? E, Caio, é curioso que o que te motivou exatamente a escrever, a gente estava conversando antes a hora que a gente estava ensaiando para o podcast, né? E a gente estava conversando sobre isso. O que te motivou, né? O que te motivou a escrever esse artigo atual agora, esse artigo que entrou agora na semana passada, no seu blog? Foi exatamente que a gente começou a ver que na internet, em português, as pessoas, quando falam de emprego no Canadá, se limitam a falar: você tem que preparar um currículo dentro dos modos canadenses e você tem que preparar uma cover letter, que é a explicação, a descrição do seu currículo, né? Sim. E me parece aí que 99% dos artigos, vídeos na internet, eles ficam restritos a esse universo técnico, né, vamos colocar assim, né? Sim. E esse artigo seu, que eu achei interessante, é que você vai além e você vai na essência, né? O que essencialmente, antes de você sentar numa mesa, um computador, né, e preparar um currículo, o que você precisa ter em mente? Que atitude que você deve ter? E mais, né, especificamente, qual é a estratégia que você vai utilizar para chamar a atenção daquela empresa para o seu perfil? Inclusive eu fiz um vídeo extra, né, de 15 minutos pro pessoal da área VIP, como se fosse a extensão desse post, né? Como se fosse a parte 2 desse post, porque eu tinha mais coisa para falar ainda, né? Porque as pessoas, elas têm uma visão assim só de currículo e cover letter e acham que isso é suficiente, só que isso é só uma pequena parte dessa questão de procurar emprego. E a gente já vem falando sobre essa questão de procurar emprego, só que a gente vê que o grande problema hoje em dia é que as pessoas, elas ficam muito focadas em regras de imigração, sendo que não é isso que faz a pessoa imigrar. Quem já acompanha o nosso trabalho há um tempo aí sabe que para você ter sucesso nesse seu plano de imigração que você começou agora ou está a caminho, né, você precisa de uma oferta de emprego para a maioria dos processos de imigração. Então você tem que focar basicamente em duas partes nesse momento, que é a parte do dinheiro. Você vai precisar de dinheiro para imigrar, independente do seu plano. Você vai precisar ter uma reserva de dinheiro e você vai precisar praticar bem o inglês aí, ou o francês para quem quer ir para Quebec, né? E a gente vê que as pessoas ficam muito focadas na questão de regras de imigração. Outro dia até eu vi num grupo, né, um tópico que as pessoas estavam ficaram discutindo assim horas. Eu fiquei acompanhando o tópico. E essa discussão, assim, durou dias e dias. E a questão é que, primeiro, né, a maioria das pessoas que estavam discutindo lá, estavam conversando, debatendo as regras, a maioria delas, elas iam emigrar daqui 1 ou 2 anos. Ou seja, é uma chance muito grande dessas regras que eles estavam discutindo naquele momento, essas regras mudarem. E a pessoa não podia pegar aquele tempo para se dedicar mais na questão do inglês ou fazer um trabalho por fora, um freelancer, para começar a juntar mais dinheiro e acaba tirando o foco do próprio plano que a pessoa tem e ficar se preocupando com coisas que não precisa se preocupar agora. Por isso que a gente já há muitos anos a gente vem focando nessa questão de trabalho, porque a gente sabe que você aumentar suas chances de você conseguir um emprego no Canadá é a melhor forma de migrar. Você tem que estar preparado para isso, né? Não, cara, é curioso que às vezes a gente recebe umas mensagens do jeito, acho que vocês deviam ir mais direto ao ponto no podcast, mais nas regras. É exatamente isso, às vezes eu respondo, é exatamente isso que a gente nunca vai fazer. Sim. A gente quer preparar, né, os fundamentos, né, quais são os pontos fundamentais que não mudam, Sim, independente das regras, né, dos requerimentos da imigração sofrerem alterações, que sofre toda hora. A gente sabe disso, quem acompanha o nosso podcast sabe bem disso, né? sim. Então, Caio, no seu podcast você contou 5 estratégias que você utilizou com sucesso, né, em 5 diferentes situações para conseguir emprego aqui no Canadá. É claro que quem quiser saber detalhe de cada estratégia, eu recomendo ir no blog do Caio e ler o artigo, deixa eu até pegar o título do artigo, que é Estratégias, né, 5 estratégias para aumentar as suas chances de emprego no Canadá. Então, o que a gente vai fazer aqui, o meu telefone está tocando, cara, eu vou desligar o telefone. O
que aqui no Canadá tem muita gente que liga fazendo propaganda, né? Você atende, o cara quer te vender alguma coisa. Né? Então isso é normal. Eu vou até desativar a pilha do negócio aqui para não tocar de novo. Então, é claro, então, voltando, eu peço até desculpas aí pela o cold call que eu acabei de receber. Eu não vou cortar, não, vai ficar assim. Não, sim, sem dúvida. Então, Caio, a gente vai destacar aqui 3 aspectos do seu artigo, né? Então, já vamos direto no primeiro aspecto, que é você enfatiza bastante a importância de fazer trabalho voluntário no Canadá, e você até conta, é claro, você vai detalhar mais um pouco, né, sobre isso, mas sim. Antes, né, de você passar a palavra para você, assim que você chegou no Canadá, a sua primeira ação foi exatamente ir atrás de trabalho voluntário, e você procurou e conseguiu trabalho voluntário na própria escola que você estava estudando inglês. Fica até uma dica muito boa, né, Caio? Eu acho que o default aí, o mais simples, direto e possível de se fazer isso. Chegou na escola, na onde você chegou, você já faz uma análise, se dá para oferecer algum tipo de trabalho voluntário, e você fez isso, né, Caio? Sim. Eu gostaria de que você contasse um pouco sobre qual que foi a estratégia que você utilizou para conseguir um trabalho voluntário que não existia na escola, né? Eu acho que é importante deixar claro isso. Né? Sim, a questão do trabalho voluntário, ela para mim, tá muito mais ligada a essa questão de você fazer um network. Tem várias formas de você conseguir trabalho voluntário. Você tem sites que é só sobre trabalho voluntário, que tem uma listagem, diversas empresas e posições. Você pode procurar na internet, no jornal, né? Existem diversas formas. Só que no meu caso, eu queria fazer um trabalho voluntário na escola, para eu poder praticar o inglês lá, com o pessoal de lá, o pessoal que eu já conhecia. Então, só que eles não tinham trabalho voluntário, né? Então eu meio que comecei a ver o que podia melhorar na escola, né, algumas coisas que podia mudar. Eu conversei com os alunos e tal, daí eu cheguei para a direção da escola e falei assim, ó, eu vi que a gente podia melhorar isso, aquilo, e eu posso fazer esse trabalho como voluntário depois da aula? E lógico, eles aceitaram, né, tudo. E o bom disso também é que eu consegui fazer diversos contatos com esse trabalho voluntário. Diversos professores da escola, eu consegui, inclusive depois desse trabalho voluntário, eu consegui fazer outros trabalhos voluntários para 2 professores. Depois, inclusive um deles, depois que eu já tinha até terminado o curso de inglês, eu continuei fazendo um trabalho voluntário para eles. E sem dúvida que isso abriu aí o meu network. Na época também eu já tinha terminado o meu curso de inglês, e um desses professores, eles me ajudaram em traduzir o meu currículo, né, fazer a cover letter. Então eles me ajudaram nessa questão, né. Então em termos de network foi muito importante, que eu consegui diversos contatos, além também de eu poder colocar isso no meu currículo, esses trabalhos voluntários que eu tinha feito, né. E sobre essa questão do trabalho voluntário que eu fiz, é voluntário, você não ganha, mas o que eles fizeram, eles me deram em crédito para continuar na escola fazendo curso de inglês. Eles me deram, acho que eu não lembro direito, 3 ou 4 meses de curso de inglês de graça lá para poder continuar. Só que eu já tinha chegado na época, né, no nível mais alto da escola, e você estava vindo para cá, então o que eu fiz foi eu vendi meus créditos para você, né, Guilherme? É até interessante comentar isso, porque muitas pessoas falam, poxa, eu não tenho dinheiro para estudar inglês em Vancouver, né? Eu também não tinha, né? Você também não tinha. O que foi feito foi exatamente isso. Você ofereceu um trabalho voluntário, esse trabalho voluntário se converteu numa carta de aceitação para mim, eu tirei meu visto estudante e te dei um determinado valor de dinheiro que você utilizou para dar entrada como entrada no seu college aqui no Canadá. O que eles me deram foi crédito, o crédito eu transferi para o Guilherme veio estudar, e o dinheiro que o Guilherme me deu, eu usei para dar entrada no college. Então, esse tipo de coisa, porque a gente vê assim, por mais que você tá planejando, você tá, né, sonhando com a sua viagem, muita coisa que quando você chegar aqui, muita coisa vai mudar, né? Imagina agora que você tá no Brasil, você tá com uma passagem, uma viagem marcada pro Canadá daqui a um mês. Então imagina o frio na barriga, né? O que tá passando pela sua cabeça? Eu lembro, passa milhões de coisas. Eu não parava de pensar nisso. Quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando aqui o que eu vou fazer, como é que vai ser, eu vou chegar lá, vai ser isso, vai ser aquilo. E a verdade é que quando você chegar aqui, você vai ver realmente a realidade, né? Você vai estar vivendo essa realidade, e você tem que começar a colocar essas coisas em práticas.
E você vai notar que muito da sua imaginação pré-viagem, ela não vai se encaixar muito com essa realidade. O que por um lado é bom, porque você vai ver que quando você chegar aqui, você tem oportunidades aí. Eu, quando eu estava no Brasil, eu não estava pensando nessa questão de trabalho voluntário, se eu chegasse na escola, eu vou fazer isso, eu vou ter contatos com os professores, eu não pensava nessa forma. Mas quando eu cheguei aqui e eu comecei a colocar isso em prática, isso abriu muita oportunidade que eu jamais imaginava quando eu estava no Brasil ainda, né? E daí você pode falar, mas também existe a possibilidade de você ter menos oportunidade, né? Existe, né? Mas não é provável. Porque quando você chegar aqui, você vai conhecer pessoas, você vai ver que não tem limite se você realmente está se esforçando em colocar o seu plano em prática. Não tem limite da quantidade de pessoas que você vai poder se encontrar, dos trabalhos voluntários que você vai poder fazer. É só você fazer um pouco mais do que a maioria das pessoas fazem, né? E eu sempre falo, outro dia eu estava até comentando isso no nosso grupo lá da área VIP. Eu cheguei pra uma pessoa e falei assim, ó, confia em mim, a maioria das pessoas não fazem eles não fazem muito. Então quando você chega aqui, faz um pouco mais do que o que eles estão fazendo. Então você tem que se comprometer a se esforçar, você vai ter que controlar seu gasto, você evita encontro com brasileiro, foca nessa questão de network, trabalho voluntário, se dedica no inglês, isso a gente sempre fala e a gente sempre vai falar, você tem que se dedicar no inglês. E se você fizer isso, você tem uma grande chance de ficar por aqui. Essa questão do inglês é extremamente importante. Não tá nem no roteiro nosso, mas é que quando eu começo a falar de negócio de estudar inglês, a gente sempre tem algo pra falar sobre isso, porque ontem mesmo, né, é impressionante quando a gente recebe muito e-mail, né, de pessoas diariamente, centenas de e-mails, e tem muita gente que fica muito preocupada com essa questão do inglês. A pessoa acha que vai ser uma barreira grande, a pessoa fala assim, meu inglês é básico, eu não sei o que eu vou fazer quando chegar no Canadá, eu não sei se eu vou conseguir me virar, mas daí quando a pessoa chega aqui, ela vê que não é um problema, elas veem que os amigos delas também da escola também estão no mesmo nível e elas acabam relaxando. E daí se você volta pro Brasil, você volta com inglês ruim. A maioria das pessoas que vêm estudar aqui por alguns meses, a pessoa volta com inglês ruim pro Brasil. Porque o problema da escola de inglês é que você está num grupo de amigos que tem o mesmo nível que o seu. Então você não se esforça para melhorar, você tem que fazer alguma coisa além disso. E na época o que eu pensei foi, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou ficar aqui, eu vou conversar com os outros professores. Tem os cursos da parte da tarde e da noite, que é da parte de TOEFL, ou seja, tem IELTS, ou seja, tem alunos que têm um inglês um pouco melhor, eu vou poder conversar com eles, eu vou conversar com os diretores da escola, por causa do meu trabalho. Então, o problema é que você só vem pra cá, você faz inglês, você está com aquele grupo, seus amigos têm o mesmo nível. Você não vai se esforçar para melhorar. Você simplesmente segue com o grupo, né? Só que você tem que entender que muita gente daquele grupo ele não tem o mesmo plano, a mesma prioridade que você tem. Né? De repente essa pessoa não só veio para estudar 2 meses de férias aqui só para sair um pouco do Brasil e daí a pessoa volta. E se você quer imigrar, você quer ir para um college, você acaba sendo prejudicado, né? Então, assim, o que a gente vê é que você tem que fazer um pouco mais do que a maioria que as pessoas fazem. Porque a gente sabe que se você ficar só na média do que a gente vê que a maioria das pessoas ficam, isso vai te prejudicar a médio e longo prazo. Você tem plano de migrar, você tem plano para ir para um college, você vai precisar procurar por emprego, você tem que fazer coisas, pensar de formas diferentes e criativas e diversos ângulos para você te ajudar a médio e longo prazo. Cara, isso daí que você tá falando é interessante, né? A gente tá até lendo um livro, né? A gente tá compartilhando, aí tem o áudio, né? A versão áudio, um livro que chama 10x, né? Ou seja, 10 vezes, né? Sim. E em tese o livro explica isso, que todas as pessoas que tiveram sucesso, não aquelas que receberam herança, etc., ou ganharam a loteria, né? Todas as pessoas que ficaram, né, tiveram sucesso profissional, sucesso na vida, na vida pessoal, inclusive, é porque fizeram 10 vezes mais Sim. do que as que não fazem e reclamam de não ter tido, não ter conseguido, né? E esse é um livro que tá me marcando, né? Eu estou lendo, né? Marcando muito, né? O conteúdo desse livro, né? Sim. Então vai de encontro, né? Esse livro vai de encontro com o que você está dizendo, né? Faça mais do que as outras pessoas, né? E aí, cara, eu gostaria até de adicionar
uma história, falando de faça mais, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiz 3, na verdade eu não multipliquei por 10 minhas ações, eu multipliquei por 3. Eu fiz 3 vezes mais na época do que geralmente os estudantes faziam, né? A minha primeira ação foi, na escola que eu estava, que era a mesma que você estudou, né? Existiam estudantes que estavam sendo treinados, acho que o curso chama TESOL, se eu não me engano. Eles estavam sendo treinadas para serem como que é? Professoras de inglês para criança. Né? E elas precisavam de alunos cobaia, elas precisavam ter alunos na classe para elas simularem aulas, né? Elas estavam sendo treinadas para serem professoras na Coreia. E eu me candidatei. Eu não sei se você lembra disso, Caio. Toda segunda ou quarta, não lembro mais. Eu ia à tarde para a escola para ser um dos alunos. Sim, Quer dizer, isso daí acrescentava, porque eu não tinha dinheiro para pagar full time, né, por 5 meses, né? Então o que eu fazia era isso, eu ia na escola, tinha até esquecido dessa história, é uma história que eu acho que eu nunca contei em um podcast, né? Eu era o aluno cobaia, então elas davam aula para mim, às vezes elas conseguiam até uma outra pessoa, mas eu era sempre, a professora sempre podia contar comigo, que eu era a plateia, né? Para as meninas que estavam treinando para virar professora de inglês na Coreia. Então isso daí é a primeira história. A segunda que eu arrumei um trabalho voluntário, meu primeiro trabalho voluntário foi engraçado aqui em Vancouver, uma história até engraçada, né? Dependendo como que você vê, que a partir do segundo mês que eu estava estudando inglês aqui, eu decidi ir procurar trabalho voluntário na Shaw TV, que é o canal local, canal de TV local de notícias, entrevistas aqui de Vancouver, né? Quem está em Vancouver, né, deve conhecer esse canal. E eu fui lá, eu comecei o teste, é óbvio que esse trabalho voluntário você precisava falar inglês, era mais para canadense mesmo, né? Sim. E eu falava o mínimo possível. Eu tentava disfarçar o máximo que eu não sabia falar inglês. Eu concordava, sabe? Falava yes. Eu concordava, good morning, e tal. E teve um dia que eles me chamaram para eu precisava de alguém para ajudar a operar a câmera do estúdio. Então você coloca um fone de ouvido, o diretor fica numa outra sala, né, dizendo, ó, vira a câmera para baixo, né, vira para cima, né, não lembro mais. Né, tinha diversos comandos. E eles começaram a perceber que eu não entendia os comandos. E aí eu acabei sendo descontinuado. É uma história que eu nunca contei. Eu acabei sendo descontinuado porque eles descobriram que eu não falava inglês direito. Eu adorei, eu acho essa história muito boa, porque, de certa forma, eu dei a cara para bater, né? Fui num ambiente que todo mundo falava, era basicamente canadenses, né? E foi interessante, foi uma experiência interessante. Tanto é que depois disso eu fiz um outro trabalho voluntário ajudando idosos a mexer no computador. Alguns idosos ligavam no escritório e você tinha que dar orientação via, né, telefone e tal, né? Sim. Eu não consegui sendo bem sincero, eu não consegui nenhum networking, que eles chamam, né? O pessoal hoje em dia parece que só faz trabalho voluntário para networking, né? Mas o meu inglês, certamente, nessas 3 situações que eu acabei de descrever, obviamente, naturalmente, né? Desenvolveu mais do que se eu estivesse fazendo as aulas que eu estava matriculado. É que também a questão, né, Guilherme? Desculpa te cortar, mas essa questão de network também, eu sabia que eu precisava fazer um network. Eu sabia que eu ia precisar de uma oferta de emprego, porque eu saí do Brasil, eu tranquei a faculdade, ou seja, eu tinha só o colegial completo. E então eu não me qualificava para um processo de imigração do federal, o que no caso você se qualificava, né? Então eu tinha que realmente correr atrás de uma oferta de emprego. E hoje em dia, isso foi 11 anos atrás, hoje em dia, oferta de emprego é mais importante ainda do que era naquela época, né? Até você acabou de lembrar, na minha época não tinha essa facilidade que tem hoje para trabalhar enquanto você estuda, né? Sim. As regras eram outras, eram muito mais restrito. Na época eu já estava com visto estudante, o study permit, né? E eu não poderia trabalhar. Sim. Eu só podia fazer esses trabalhos voluntários e olhe lá, né? Você não tinha essa facilidade de trabalhar enquanto você está fazendo um college, né? Você não tinha essa questão do Post-Graduation Work Permit, que é aquela permissão de trabalho que você ganha depois que você se gradua. Não tinha nada disso na época. Exatamente, às vezes o pessoal reclama, não sei o que, na minha época era mais difícil. Aí o pessoal fala, não, mas não era, eu explico, na minha época estudante, o trabalho era muito restrito para estudante. O máximo que tinha, que foi o que eu fiz, foi na faculdade, foi aquele trabalho co-op, né? Mas o co-op não te ajuda nada, absolutamente nada na questão de imigração, né? Sim. Foi a única coisa que tinha na época que você podia realmente trabalhar e tal, ou você ia para uma universidade, você podia trabalhar dentro do campus, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil de você trabalhar e tentar uma oferta de emprego.
sem dúvida. Vamos pular para o segundo aspecto que está no seu artigo, né? Que você diz, que eu achei bastante interessante e importante a gente mencionar aqui no podcast, que uma forma de aumentar bastante as chances de contratação é você mostrar que você pode solucionar um determinado problema de uma empresa, né? E você conta uma história de que você fez isso, né? Você foi, né? Você respondeu ao chamado de uma postagem de emprego, a pessoa se selecionou, você foi lá e você começou a solucionar problemas que a pessoa até inicialmente não estava planejando te contratar para isso. Né? Sim, na época que eu estava procurando por emprego, eu vi um anúncio e tal, eu mandei um e-mail para a pessoa, eu falei assim, pode me ligar, falei para essa pessoa, né? Tá aqui meu telefone e tal, não sei o que, e eu tô disponível agora à tarde. Que eu vi que a pessoa tava procurando uma coisa assim rápida, porque tava com um problema num site, né? Aí eu marquei, fui lá, era um trabalho que basicamente um trabalho de um dia. Eu ia lá só arrumar tal e pronto. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com a pessoa tal, né? Tentar entender mais do que ela faz. Daí eu também descobri que a filha dela também tinha uns sites. E daí eu comecei a conversar, eu falei pra ela o que eu tinha feito, o que eu fazia. E o que poderia ser feito com o site dela, ou uma outra empresa dela, ou a empresa da filha dela. Assim, mas resumindo, o que era um trabalho de uma tarde só pra fazer, eu acabei fazendo freelancer lá, eu ia acho que duas vezes por semana lá, assim, por meses. E essa pessoa, né, a Bárbara, ela ajudou muito a gente em diversos outros pontos. Eu aprendi muito com ela, inclusive a ideia da agência na época do Canadá Brasileiros foi influência dela. Então assim, eu fiz um contato muito bom, eu fiz, inclusive, depois eu acabei acho que fazendo um trabalho rápido para ela também. Ela me indicou para uma outra pessoa também, que tinha uma escola de inglês, eu dava aula particular e a pessoa precisava de uma brochura, e ela inclusive me indicou, eu consegui esse outro trabalho para uma outra pessoa. Então, assim, você tem que tentar ir além simplesmente do que às vezes a pessoa está querendo, você tem que ver o que mais você pode oferecer, o que mais você pode adicionar na vida, né, no profissional lá da pessoa. Cara, é exatamente nisso, né, que você está comentando da Barba, né, ela nos influenciou, né, foi graças a, né, essa primeira, vamos dizer, esse spark que ela deu, né, essa, como fala, ignição na sua cabeça. Eu lembro que você chegou em casa e falou, eu conversei com uma empresária aqui de Vancouver, ela falou pra gente fazer assim, assim, assado no Canadá para brasileiros, que na época chamava Vancouver para brasileiros, né? Foi até, né, seguindo, foi a partir disso que a gente começou a vender anúncio no Vancouver para brasileiros, né, que eu começo de 2006, né? E a gente começou a oferecer serviço de matrícula online para cursos de inglês no Vancouver Brasileiros, né? Então, ela deu uma dica que é o terceiro aspecto que a gente vai comentar nesse podcast, que é exatamente isso: criar sua própria vaga de emprego. Acho que todos esses aspectos que eu diria que mais me marcou aqui no Canadá foi esse conceito que no Brasil não tinha, né? De que por que você não cria o seu próprio trabalho? Né? E isso aconteceu por duas vezes. O primeiro emprego que eu consegui fazer isso foi na época que a gente já tinha o Vancouver para brasileiros, o blog, né, o site tinha bastante acesso e tal. E eu cheguei para uma pessoa do college e falei assim, vocês não tem ninguém que trabalha com o mercado brasileiro, eu posso... se eu trouxer aluno para você através do meu site, vocês me contratam? Quantos alunos eu preciso trazer por mês para vocês me darem essa vaga de emprego? Daí eles passaram, não lembro se era 10 ou 15, uma coisa assim. E eu fiquei por 2 meses tentando conseguir aluno para aquele college, e eu consegui. E aí eu consegui uma oferta de emprego. Então é uma vaga que não existia naquela faculdade, e que eu cheguei e criei essa vaga, né? E uma outra situação, que foi inclusive a forma que eu imigrei para o Canadá, com a oferta de emprego que eu imigrei, foi que onde eu trabalhava, eu comecei dando aula como professor substituto. Eu me ofereci para substituir os professores quando eles faltavam ou quando tinha algum problema de carga horária. Eu comecei a fazer essa substituição, depois eu passei a dar aula em cursos completos, aí de uma vez por semana, o dia inteiro. E também eu passei a trabalhar nessa parte de currículo do programa da faculdade. Então, eu vi que tinha muito problema na parte do currículo. Eu simplesmente, como é que eu posso dizer? A gente expandiu
aquele programa que tinha naquela faculdade, e eu fui responsável por criar todas as matérias e a descrição de todas as matérias, o que ia ser feito em cada semestre. Então eu era uma pessoa que trabalhava na parte de currículo e também comecei a solucionar alguns problemas na parte de ensino da faculdade, onde eu estava, né, substituindo alguns professores. Depois passei a dar cursos completos, e cursos, inclusive 2 cursos, eu que criei o curso. Eu cheguei para ele e falei assim, achei interessante a gente começar a falar desse tópico, a gente tem um espaço no último semestre. Eu criei todo o outline, né, a descrição do curso, e eu comecei a dar aquele curso. Era um curso que não tinha na faculdade antes, e eu comecei a dar esse curso aí depois, e ficou até quando eu parei de dar aula, né, no início desse ano. Eu dei essa aula aí por 6 anos. É interessante, até voltando esse negócio de criar sua própria vaga. Eu lembro que quando a gente começou, né, a oferecer serviço através do Vancouver para brasileiros na época, né, eu ainda estava estudando inglês. Então era curioso, eu estava na escola estudando inglês, no intervalo eu ia no computador ver se já não tinha chegado e-mail de pessoas interessadas a virem estudar naquela escola através do nosso serviço, né? Então, como eu não podia trabalhar no Canadá, né, a gente tinha esse serviço. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas se você não podia trabalhar, como você tinha uma empresa, né? Cara, eu acho que cabe até a gente contar uma história que a gente nunca contou aqui, né? Do que? Qual? Que, como a gente não podia abrir empresa, a gente conheceu um empresário canadense, né? Que ele era uma pessoa até conhecida, né? Era um popstar conhecido no Oriente Médio, né? Depois a gente entrou no YouTube, né? O cara era super conhecido, ele já ia pro o país dele lá, todo mundo recebia ele como se fosse, né, o Roberto Carlos do país. Né? E era um cara muito divertido, né? E ele caiu ele caiu do céu, né? Porque a gente precisava abrir empresa, a gente não poderia, porque a gente estava como estudante de inglês. Ele era uma pessoa muito boa, né? Ele abriu a empresa pra gente, porque ele tinha interesse na época em investir no Brasil. Sim. Ele abriu a empresa, assumiu a responsabilidade, né, do investimento, e a gente começou a trazer estudantes para cá e utilizar essa empresa que foi, né, fundada, né, por esse empresário. Aí foi uma história, né, que a gente até tem nenhum podcast. A gente tinha conta no Brasil ainda, a gente transferia o dinheiro para conta no Brasil, né? Nossa, que bons tempos, hein, cara? Mas o que a gente está comentando, o que a gente vê, as pessoas elas têm uma visão muito assim, plana, né? Uma visão mais. Como é que você. É uma visão plana dessa questão de procurar por emprego. A pessoa vai lá, cria o currículo, cover letter, aí vai no site, começa a pegar o e-mail de empresa, começa a enviar. Você tem que pensar que existem diversos caminhos para você conseguir um emprego. Você tem que chegar para uma entrevista de emprego, às vezes por um determinado por um outro caminho, com uma outra conexão que você conseguiu. A maioria das pessoas elas têm essa visão plana e elas ficam fazendo isso dia e noite. O que você precisa fazer é criar estratégias diferentes para você conseguir chegar nessas ofertas de emprego por um outro caminho. Caio, eu tenho uma estratégia diferente, como você está dizendo, que não está no seu artigo, que eu gostaria de colocar como bônus nesse podcast, pode ser? Pode. Na verdade, eu tirei essa estratégia da nossa própria comunidade VIP do Facebook, ou seja, a gente tem uma comunidade privada no Facebook para assinantes, né? E é uma estratégia muito boa, que eu vi um assinante comentando, e eu já tinha ouvido isso antes. A pessoa trabalha numa multinacional no Brasil, que também tem, ou é sede, né, ou tem filial aqui em Vancouver, ou qualquer outro lugar do Canadá que ele esteja, né? E aí, o que acontece? Você bate na empresa dizendo, eu trabalho na mesma empresa do Brasil, eu gostaria de saber como que vocês trabalham aqui, até para, né, tirar informações, e ver como que os procedimentos, se é igual ao Brasil, ou aprender alguma coisa nova aqui, né? Então, a gente já teve assinantes, e até pessoas que a gente conheceu aqui em Vancouver, que fizeram isso, chegaram aqui, bateram na porta com essa abordagem, né, de que, eu trabalho na mesma empresa no Brasil, ou você liga, ou manda um e-mail, né, eu gosto sempre de ligar, e-mail é só para registrar, né, para você ter registrado. Você liga e diz, eu trabalho na mesma empresa no Brasil, gostaria de dar uma olhada aí, de visitar, tal, e numa dessas visitas,
pode acontecer de você conhecer a pessoa certa, trocar um contato, né? Sim. E até que posteriormente isso o segundo passo depois de uma visita pode até você mandar um e-mail e dizer, ó, eu posso fazer um trabalho voluntário aí? Não, e você pode ir mais longe ainda, você pode tentar ser mais criativo ainda. Se a empresa que você trabalha no Brasil, ela não é a mesma empresa no Canadá, mas a empresa que você está no Brasil, ela, sei lá, ela pode fazer negócio com uma outra empresa do Canadá, uma empresa diferente. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, eu trabalhei para essa empresa no Brasil e a gente trabalhava com vocês aí, né? Por anos, fazia isso, aquilo, e daí você deixa a conversa rolar e faz um network, né? Existem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso. É engraçado que esse negócio de network, tem gente que faz network como se fosse assim, você encontra uma mulher, pelo menos pela primeira vez numa boate, você já fala assim, você quer casar comigo? Tem gente que faz isso com emprego aqui no Canadá. Ele já liga e fala assim, você quer me contratar? Por que não dá, né? Primeiro você tem que sair, né? Ir no cinema, né? Lições do Guilherme. Lições, né, de relacionamento. Lições de vida. Mas é verdade que eu vejo isso acontecer toda hora, né? E o ideal é isso. Você usa um approach mais leve, né? Uma abordagem leve, você conhecer, né? Sem já buscando um compromisso, firmar um compromisso já logo de cara. Deixa a pessoa te conhecer e vai sentindo no momento, no contato com a pessoa, até onde você pode ir a cada passo. Pergunta para cada pessoa se a empresa deles tem trabalho voluntário, se você podia participar de alguma coisa, ou ficar um dia na empresa para ver como as coisas funcionam. Você vai ter a oportunidade de encontrar com outros funcionários da empresa. Existem várias coisas que podem ser feitas, né? Então, quem quiser saber mais detalhes, eu recomendo entrar no blog do Caio e ver as 5 estratégias para aumentar as suas chances de emprego aqui no Canadá. E para terminar, Caio, voltando ao recado inicial, no dia 23 de novembro de 2015, segunda-feira, a gente vai abrir pela última vez esse ano vagas para a área VIP. Então é uma oportunidade única aí de você poder também ser o nosso assinante, acessar os nossos guias, os nossos módulos e também fazer parte da nossa comunidade privada no Facebook. Então, se você tiver interesse, recomendo canadaprobrasileirosvip.com, coloca o seu nome, seu e-mail, que a gente vai te avisar e mandar o link de assinatura no dia 23 de novembro. Sim. Então, até o próximo podcast. Até o próximo, então. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado a todos e um abraço. Tchau, tchau.